Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Deixar Brilhar. Meu nome é Luciano Hipólito e esse canal é um canal direcionado, ou um canal que tem como objetivo, levar as pessoas a uma vida de adoração, uma vida de palavra, ensino e uma vida saudável. Você chegou aqui até agora, nós trabalhamos já há muitos anos nesse canal com vida saudável. Nós até mudamos o nome do canal agora, Deixar Brilhar. Ele era um canal específico para a vida saudável, principalmente para pessoas alimentação para pessoas que estavam com algum problema na área de depressão, pânico ou ansiedade. E hoje nós estamos com um canal mais abrangente. Trabalhamos com adoração, ensino e vida saudável. Então seja bem-vindo. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas aqui no meio desse vídeo, que você possa se inscrever no canal, nos seguir, andar junto com a gente. Aqui nós vamos, praticamente assim, toda semana a gente vai estar liberando vídeos, Vídeos com ensino, com adoração, com vida saudável, trazer várias dicas para vocês. E no final do vídeo, se você achar que deve, faça também, coloca seu joinha, ou seu like ou seu dislike, Seu joinha ou seu não joinha. Ok? Vamos para o vídeo. Então, galera, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, é um assunto que vai mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua forma de pensar sobre vida espiritual, sobre igreja, sobre o que é ser um cristão, ser um verdadeiro filho de Deus. Hoje nós vamos trabalhar sobre isso, sobre as práticas espirituais. Nesse vídeo nós vamos entender a importância das práticas espirituais, tá? É algo assim que poucas pessoas entendem. As pessoas acham que ser crente é passar para ser crente. Ou então, ser cristão é, eu faço parte de uma igreja. A placa da minha igreja chama tal. A igreja que eu vou é a igreja na rua tal. E aí nós pensamos que ser crente, ou ser cristão, ou ser alguém que serve a Deus, ser um servo do Senhor, é fazer parte de uma religião. E Jesus deixa bem claro isso para nós, nas Escrituras, que a igreja, ou ser filho de Deus, ou ser um servo do Senhor, é muito mais do que uma religião, tá? Na verdade, não é religião. Religião, na verdade, é o que matou Jesus. Religião, eu sempre falo que religião é aquele braço que o inimigo tem para destruir a mente das pessoas e levar as pessoas para um lugar totalmente distante daquilo que Deus quer para a vida delas. A primeira parte que eu vou trabalhar com vocês é falar sobre a importância de você entender entre homem carnal versus o homem espiritual. Então, o homem carnal nada mais é do que aquele homem que nasceu da mãe e do pai dele. Tá? O cara que nasceu, você, eu, todos nós nascemos um dia de um pai, de uma mãe, e tivemos um nascimento natural. Assim como os animais, todos os animais nascem como uma criatura. Diferente do animal, o homem ele tem uma alma. E a palavra de Deus diz o seguinte, que o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, assim, é muito importante que você entenda que no homem carnal existe uma alma. E essa alma tem duas maneiras dela viver aqui na Terra. De forma natural, ligada ao seu homem carnal. Esse homem carnal é um ser que não tem grandes atribuições divinas, pelo contrário, ele caiu, é um homem caído, é um homem que degradou, que perdeu a sua originalidade, porque ele perdeu exatamente o homem espiritual que estava dentro dele, ele morreu, o homem espiritual foi morto. Um homem sem uma estrutura espiritual, sem um propósito maior. E já o homem espiritual é aquele que nasce do Espírito. Se você for para João capítulo 3, versículo 3 a 6, você vai ver a história de Jesus conversando com Nicodemos, onde ele fala de nascer da água e do Espírito. E nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Essa primeira frase que Jesus diz para Nicodemos, é porque Nicodemos chegou para ele como se fosse um religioso. Ele era um homem religioso. E ele chega para Jesus falando de uma religião. E Jesus fala assim, não, peraí, joga fora isso aí.
Respondeu-lhe Jesus: na verdade, ou seja, verdadeiramente, eu te digo, Jesus sabe o que ele está falando. Se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos responde. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar na segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus então respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é muito importante que você entenda até aqui que esse texto ele está nos dando uma lição, ou nos dando um entendimento, de que nós não podemos ficarmos presos na nossa existência terrena. O primeiro entendimento que você tem que ter sobre vida espiritual é de que você não nasceu para ficar preso nessa carne que você está com ela. Você não nasceu para ficar preso nessa condição terrena limitada. Você nasceu para ser uma nova criatura. Você ter um novo nascimento. Nascer de novo. Nascer não entrar no ventre da sua mãe de novo, como diz Nicodemos, mas nascer da água e do Espírito. E aí ele explica, Jesus fala o seguinte, que o que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Então, qual é que deve ser a sua dimensão com relação a isso? Você é um ser carnal ou você é um ser espiritual? Nós vamos abordar esse assunto de vida espiritual, por quê? Porque é muito importante que você entenda primeiro o que é ser um homem espiritual e depois você entenda as práticas espirituais. Prática espiritual é para quem é espiritual. No capítulo 4 de João, Jesus vai falar com a mulher samaritana. Ele vai dizer assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai, não Deus, o Pai procura para seus adoradores. Você vai notar que aqueles que são espirituais são filhos de Deus. Então, se você nasceu da água e do Espírito, o que é a água? É o batismo. O Espírito é o batismo do Espírito Santo. São dois batismos que deve passar. Tem muitas pessoas que estão na igreja entendendo que eles foram lá, mergulharam um pouquinho na água, saiu, estou salvo, estou batizado. Pronto, acabou. Não, Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, é muito claro isso. Quando você nasce de novo, João é cheio, né? João é um dos livros mais espirituais. O Evangelho de João é um dos livros mais espirituais da Bíblia. O problema é que as pessoas elas não conseguem ver essas nuances que tem no livro. No capítulo 1 de João, João fala que a todos quanto receberam e creram no nome de Jesus, no unigênito, no Filho de Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é muito importante que você entenda que para que você seja um adorador, ou para que você faça as práticas espirituais, ou para que você seja um cidadão do céu, ou aquele que tem a vida eterna dentro de você e pode entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e nascer do Espírito. Talvez você está na igreja aí há 30, 40, 20 anos, há 10 anos, há 1 ano, e você ainda não nasceu do Espírito, só da água. Quando João Batista veio, ele falou o quê? Eu vos batizo com água, mas virá outro depois de mim, que vos batizará com Espírito e com fogo. Aonde está a dificuldade de entender o que Jesus está falando, o que a Bíblia está falando? Está tudo lá, está tudo escrito. Por que a palavra de Deus diz que Jesus viria e me batizaria com o Espírito Santo e com fogo? Por que Jesus disse que é necessário que um homem nasça da água e do Espírito? Tá? Então, esse primeiro momento, trabalhe isso no seu coração. Nascer da água e do Espírito. E para que você tenha um relacionamento com Deus, você precisa de ter práticas espirituais. A partir do momento agora, você nasceu da água do Espírito, você é um crente, nasceu de novo, foi batizado no Espírito, ou seja, cheio do Espírito Santo, você recebeu os dons do Espírito Santo,
você precisa então começar a ter práticas espirituais. Quando você nasce de novo, você é como se fosse uma criança, um jovem, um bebê na fé. Entendeu? Você é como se fosse um bebê. Você não é um homem formado ainda lá, espiritualmente. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela não nasce completa, ela não nasce com os dedinhos dela, ela não nasce com as perninhas. Falta alguma coisa numa criança, a não ser que ela tenha nascido com um defeito genético, mas se ela nascer uma criança perfeita, ela nasce completa. Porém, ela não está apta ainda para dirigir um carro. Entenda isso. Quando você nasce espiritualmente, você nasce também precisando de um amadurecimento. Você precisa amadurecer. Paulo, em todas as suas cartas, fala sobre esse amadurecimento. Jesus fala sobre amadurecimento. Todos os apóstolos que escreveram, todas as cartas da Bíblia estão falando sobre crescimento e amadurecimento cristão. Então, se eu nasci de novo, mas eu não tenho práticas espirituais, que agora é a importância da prática espiritual, você vai ficar faltando alguma coisa na sua vida. Por exemplo, quando uma criança nasce, quando ela aprende, como é que ela aprende a falar? Sozinha? Ela fica isolada lá no quarto dela, os pais dela não vai lá, não conversa com ela, não tem nada, nenhum acesso a ela. E existe isso? Não. Todas as vezes que alguém nasce, ou quando uma criança nasce, ela automaticamente ela tem relacionamento com seus pais. O primeiro relacionamento das crianças é com os pais. Depois, com seus familiares. Depois, com seus amigos. Depois, vai crescendo, vai aumentando esse ciclo de relacionamento. E a mesma coisa quando você nasce de novo. Então, o que são práticas espirituais? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que entender que práticas espirituais se assemelham a uma mesa de comunhão. Vamos supor que nessa mesa você está sentado numa cadeira e Jesus está na outra, conversando com você, tendo diálogo com você. E ele usa esse diálogo através de práticas espirituais. E assim como a mesa precisa de 4 pernas para existir, assim também o seu relacionamento com Deus tem que ter 4 pernas. 4 pernas, 4 práticas espirituais muito importantes. Eu ilustrei aqui com essa mesa muito bonita. Eu quis colocar ela porque é uma mesa de madeira nobre. Talvez imbuia, talvez mogno, não sei qual que é essa madeira. Mas é uma madeira de nobre, estilo chipandele. E ela quebrada e sem uma perna, ela não serve para nada. Ela pode até ficar em pé, mas ela vai ficar com dificuldade em pé. E quais são as 4 pernas dessa mesa de comunhão? São as práticas espirituais. Tá? Então, a primeira prática espiritual que nós temos no nosso dia a dia, que temos que fazer, nós temos que levar em consideração, é a confissão da palavra e meditação na palavra. Primeira coisa, nós temos que trabalhar isso todos os dias. Todos os dias eu tenho que pegar minha palavra, a Bíblia, eu tenho que confessar a palavra e eu tenho que meditar na palavra. Eu medito, vejo a palavra, vejo toda a nuance da palavra e depois eu confesso aquilo que eu achei que é muito importante para a minha vida naquele texto. Tá? Vamos, por exemplo, você está passando por problemas financeiros na sua casa. Você vai ler a palavra, meditar na palavra. E você vai descobrir na palavra quais são os textos ou quais são as armas espirituais que você tem para que você tenha uma melhora da sua vida financeira, para que você venha crescer financeiramente. Tá? Oração em línguas. Oração em línguas é uma chave espiritual. O pastor David Robertson, quando ele descobriu essa chave, ele fez um livro chamado Andando no Poder, Andando no Espírito, ou Andando no Espírito, Andando no Poder. Essa é uma dessas ordens. E aí, ele descobre a importância da oração em línguas. É algo tão poderoso que ele consegue trazer do âmbito espiritual, coisas espirituais, diretamente de Deus e trazer mistérios que são revelados ao seu ser espiritual e trazido para a sua vida física. O jejum não é um sacrifício que você faz para conseguir algo de Deus, mas para mortificar a sua carne, para que a sua carne ela não fique falando mais alto do que o seu espírito. E a 4ª prática espiritual é a adoração. Adoração é algo que você faz que leva a Deus aquilo que você tem
de melhor, a sua adoração, a sua comunhão, a sua vida no que tem de melhor para Deus. Adoração é algo tão importante que a única maneira ou a única forma de você dar algo para Deus. Você não pode dar seu carro para Deus, você não pode dar sua casa para Deus. Por isso que é muito importante que as pessoas entendam que quando você vai dizimar, vai ofertar, vai fazer qualquer coisa, que você faça isso como um sinal de adoração. Tem pessoas que ofertam obrigatoriamente. Na verdade, elas fazem isso mais com medo do que por adoração ou por amor a Deus. E a adoração, ela é esse fruto que você traz do seu coração, do seu melhor, e traz na presença do Senhor. É tão importante que Jesus disse que se você tiver algo contra o seu irmão e for trazer a sua oferta, for trazer o seu dízimo, deixa lá no altar. Vai lá, resolve com o seu irmão. O seu coração tem que estar totalmente pleno. A adoração não pode ser algo forçado. Tem que ser algo que você faz de espontânea vontade, mesmo que às vezes você vai ter que adorar diante de circunstâncias difíceis. Por exemplo, vamos supor que você está passando por uma luta financeira, você está passando por um problema emocional, uma doença, e naquele momento a sua carne fala assim, não, olha para você ver, ou então até mesmo o diabo, ou até mesmo as pessoas ao seu redor, começam a dizer para você, tá vendo, você está sofrendo porque você... Como é que você vai adorar a Deus? Ou seja, nos momentos mais difíceis, falar assim, eu não vou deixar que o meu coração se desfaleça, mas eu vou adorar a Deus no meio dessa tribulação. Então é muito importante que você entenda as práticas espirituais, que você entenda a importância de que você é um ser espiritual, a partir do momento que você nasce de novo, de que você nasce da água e do Espírito, você passa a ser um ser espiritual, e que você precisa ter práticas espirituais, para que você venha desenvolver e crescer e amadurecer ao ponto de você se tornar um homem mais maduro, mais íntegro, mais cheio da presença de Deus, mais cheio do poder de Deus. Então eu quero terminar esse vídeo falando para você a importância das práticas espirituais e que você passe a partir de hoje, se você não faz isso, comece a fazer, comece a ter essas práticas espirituais na sua vida. Comece hoje a confessar a palavra, a meditar na palavra, orar em línguas, a jejuar e adorar. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ou se você ainda não fala em línguas, peça ao Senhor. A palavra de Deus diz claramente que se você pedir a Ele, Ele te dará o Espírito Santo. Então, não saia desse vídeo aqui agora antes de você pedir ao Senhor. Feche os seus olhos e peça ao Senhor, fala, Pai, eu peço em nome de Jesus, que assim como a Tua palavra me diz, que se eu pedir o Espírito Santo, o Senhor me daria, que o Senhor me dê o Espírito Santo. Eu já nasci de novo, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas eu ainda não fui cheio da presença de Deus. Eu ainda não fui cheio do Espírito Santo, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.